Muito bem-vindo ao Gabs Crypto Life. Eu sou Gabriel e hoje vamos de novo bater o nosso papo diário sobre o Bitcoin e o que está influenciando no preço do Bitcoin no mundo externo, tá? Os fatores adversos. Muita coisa tem acontecido com o Bitcoin. A eleição do Trump fez o Bitcoin ter um pump espasmódico muito legal. A gente teve ontem o anúncio do corte da taxa de juros. Isso tudo impulsiona o preço do Bitcoin. Então, já curte esse vídeo, vá lá embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações e me segue no Instagram, @GabsCryptoLife, QR Code está aí ó, na tua tela, só escanear com o seu celular e vamos para a análise gráfica. Bom, eu estou plotado no gráfico de 4 horas, tá? Eu quero fazer uma análise curta aqui, a curto prazo, do que pode acontecer com o Bitcoin nesse final de semana. O Bitcoin ele que formou, tanto no 4 horas quanto no diário, essa canaleta superior de alta, tendo uma pressão vendedora aqui, uma pressão compradora aqui, uma pressão vendedora ali embaixo, tá? Que estava tendo como base, em alguns pontos, as uppers da banda de Bollinger e do canal de Kelter. Só que a gente vê que nesse momento a banda de Bollinger se expandiu, se alargou. E o que acontece geralmente quando essa banda de Bollinger se alarga? A gente tem duas opções. Ou a gente tem uma correção um pouco mais forte buscando a mediana, tá? Ou talvez a Lauer, uma correção um pouco mais chata. Se a gente for falar da Lauer, a gente sairia do patamar de 75 e voltaria ali para 68, 69, ou o preço vai buscar estressar um pouco acima da, da upper da banda de Bollinger. Então, se a gente for buscar um pouco acima, a gente teria que passar pela resistência aqui, nessa linha azul, que seria a upper do canal de Keltner, essa linha de tendência, e vir buscar aqui em cima a upper da banda de Bollinger, que a gente está falando ali em torno de mais ou menos mais 5% de alta, que é bem simples de acontecer. Isso seria ali em torno de 79 mil dólares, tá? E, ao meu ponto de vista, como esse tipo de coisa, quando acontece, ele busca um pouquinho mais acima, pode ser que o preço venha a estressar entre hoje e nesse final de semana ali os 80 mil dólares. Pode ser que a gente faça esse novo pump buscando os 80 mil dólares, tá? Aí batendo ali nos 80 mil dólares, que aqui foi uma meta que eu fiz há muito tempo atrás, antes do halving tal, baseado em Fibonacci ali, topo passado, chegaria finalmente nessa primeira meta, onde a gente teria talvez uma resistência um pouco mais chata para depois buscar os 100 mil dólares. A gente tem indícios fortes de que a gente pode buscar os 100 mil dólares ainda esse ano. É claro que muita coisa tem que ser levada em consideração. A gente está falando de muita grana ter que entrar no mercado e a gente está falando de mais de 40% de valorização, tá? Mas é algo palpável, é algo possível, que a gente precisa de fatores externos para fazer isso acontecer, e a gente teve. Em fevereiro, a gente teve, por exemplo, cerca de 43 a 46% de alta em fevereiro desse ano. Por quê? Impulsionada pelo fator externo, aprovação dos ETFs. Dessa vez, a gente teve a eleição do Trump e a gente teve o corte na taxa básica de juros de 25 pontos base ontem, tá? Além disso, é muito provável o mercado aguarda um novo corte na taxa básica de juros americana ainda esse ano, de provavelmente mais 25 pontos. É claro que com o Trump na política, mesmo ele tendo nomeado Jeremy Powell como gestor ali da Fed, lá no seu primeiro mandato, ele tem ainda uma relação estreita e uma relação ruim com o Fed. Inclusive, para quem não viu, no discurso de ontem, perguntaram para o Fed se ele aceitaria renunciar se o Trump pedisse. Ele disse que não iria renunciar. Então fica ali um ponto de interrogação do que pode acontecer para essa próxima reunião. A verdade é que o mercado espera um novo corte na taxa básica de juros. Então, vamos continuar aqui para a nossa análise gráfica. O preço pode vir bater, então, essa região de 80, como eu falei para vocês, tá? Mas também pode tentar buscar um pouquinho mais aqui embaixo, ali em 75, 74, antes de bater esse 80, para tomar grana, tá, dos alavancados. E como que a gente vê isso daí? A gente dá uma olhada aqui na no mapa de calor de liquidação. A gente vê que a gente tem uma liquidação de 70 milhões de dólares para a região de 75.406, tá?
E depois disso a gente tem liquidações altas em cerca de 67 e cerca de 62, em 77,448 e em 76,968, tá? Isso pode mudar durante o dia. Nesse momento do gráfico, tá se perdurando aqui desde ontem esse fundinho aqui em 75. Então, esse é um mapa de liquidação, tá? Muita gente vai ser liquidada se o preço bater aqui em 75 406, 75,400, o que pode fazer o preço cair um pouquinho mais para a galera recomprar e aí vir bater aqui essa região de 76. Então seriam esses dois parâmetros aí também que a gente pode olhar olhando somente esse gráfico, tá? Investidores de BTC investem 1,1 bilhão no ETF da BlackRock, enquanto o Bitcoin atinge outra alta. Ontem a gente viu mais de 1 bilhão em entradas diárias pela primeira vez desde janeiro, tá? No ETF somente da BlackRock. Muita grana ainda vai entrar no mercado e muita grana ainda vai entrar hoje no mercado. Então a gente vai ver muita coisa acontecendo e essa grana dos ETFs é porque quando a gente pensa no market cap de toda a Web 2, a gente vê a Apple valendo 3 trilhões e a gente vê toda a Web 3. Quando a gente colocar aqui o market cap do Bitcoin 1,5 tri, enfim, toda a Web3 valendo 2 trilhões, isso é muito pouco. Isso é muito pouco para a quantidade de riqueza e informação que a Web3 gera. Então o preço está subprecificado. Tá? E não é só o dinheiro da Web3 de cripto que vai entrar o dinheiro do mercado tradicional, vai entrar o dinheiro de ETF. Gente, é a primeira vez que um presidente americano fala sobre promessas pró-criptos, fala sobre autocustódia de Bitcoin, fala sobre regulamentação amigável. Isso tudo é óbvio que vai impactar positivamente no preço do Bitcoin. Mesmo se o Trump não cumprir todas as promessas, mesmo se ele cumprir poucas, isso vai impactar o preço do Bitcoin. O Bitcoin é uma realidade. Ele prometeu fazer os Estados Unidos o centro cripto do mundo. Isso tudo influencia no preço. Enquanto isso, Putin está pronto para conversar com o Trump, mas suas existências para a Ucrânia não mudaram. O Trump é uma das falácias dele, quando ele estava em campanha, que ele acabaria com a guerra na Ucrânia se eleito em um dia, e não falou como. Isso gerou muita preocupação, porque acabar com a guerra rápido significa perdas significativas para a Ucrânia. Ter que ceder território, o Zelensky provavelmente renunciar, e isso tudo seria como uma vitória para a Rússia. O fato é que os Estados Unidos não aguenta mais bancar frente de guerra como Israel, frente de guerra como a Ucrânia, não aguenta mais bancar a OTAN, isso é um fato. O capitalismo tem perdido pro capitalismo e o Putin precisa dar um jeito de estancar isso sem, de fato, entrar de frente para a guerra, o que seria um conflito nuclear. Então estou muito curioso para ver como o Trump vai conseguir realizar isso sem ter perdas significativas para a Ucrânia e sem fortalecer a Rússia, já que se a Rússia consegue esses territórios ucranianos, basicamente a Rússia sai fortalecida nessa guerra. E aí a gente estaria brigando aí novamente por um conflito, como foi na Guerra Fria, por uma polarização global, onde a gente já está vendo, por exemplo, a desdolarização do mundo, onde a gente já está vendo a criação de mais países entrando no BRICS, tá? E essa polarização global voltaria a gente àquele primórdio lá da Guerra Fria e não seria nada interessante. O Putin estar pronto para conversar não significa necessariamente que o Putin vai mudar os requisitos dele para essa conversa. Mas eu acho que a gente tem um líder forte na maior potência bélica do mundo, que é o Trump, pode trazer um pouco de paz no mundo, porque o medo também traz paz. Né? A repressão traz guerra, mas o medo traz paz de certo modo. Então, o Trump, por exemplo, o Trump foi o único presidente, se não me falha a memória, a entrar na Coreia do Norte. Ele é muito respeitado por ele basicamente ter pulso firme, tá? E pelos Estados Unidos ser a maior potência bélica do mundo. Então, estou muito curioso para ver como ele vai lidar de forma com essas guerras aí, porque o Biden representou fraqueza. O Biden, a última vez que falou com o Putin foi em 2022, antes de iniciar a guerra, e ele basicamente falou para o Putin: se um soldado russo colocar uma bota na Ucrânia, o Ocidente irá responder de forma direta e severa. E nada aconteceu. A gente tem aí 2 anos de guerra, a Ucrânia dando trabalho para a Rússia e diretamente a OTAN não fez nada. Nada.
entre aspas, né? A Ucrânia está viva até hoje por conta do dinheiro da OTAN, dos Estados Unidos, mas diretamente foi uma ameaça grande para uma resposta pequena. Bom, Powell sinaliza abordagem cuidadosa e paciente corta a taxa de juros. Basicamente, o corte da taxa de juros caiu em 25 pontos, voltou ali para a região de 4,5 a 4,75 e o mercado aguarda um novo corte da taxa de juros ainda em dezembro. Isso tudo levaria o preço do Bitcoin impulsionado, porque mais dinheiro entraria no mercado de risco, tá? Eu espero que essa análise tenha sido clara, eu não vou me alongar mais, eu acho que uma sexta-feira apresenta uma volatilidade maior, então estou tentando resumir aqui o máximo de informações, tá? Se vocês quiserem uma análise um pouco maior sobre toda essa questão do Trump, a política do Trump, a política do Fed, volta no meu vídeo de ontem, de anteontem, que eu tenho falado bastante sobre isso, tá? É por isso que eu também não quero me alongar. Somente para finalizar a análise de hoje, eu quero olhar aqui o gráfico da dominância do Bitcoin. Vocês veem que a dominância tem caído drasticamente, o Bitcoin voltou ali para 59%. A queda da dominância do Bitcoin necessariamente não significa a queda no preço do Bitcoin, mas a gente tem que ficar atento porque esse aqui é um sinal de que a nossa alt season está prestes a começar. Quando a queda da dominância chegar lá nos 54, estiver indo para os 48, 49, 55, o preço do Bitcoin começar a cair lentamente, a liquidez global subir, é um fato de que a alt season vai começar. E o fato é que se a gente olhar aqui o Crypto Bubbles, a gente vai ver que o mercado está cada vez mais impulsionando esse FOMO, essa euforia. A gente saiu da fase de acumulação e estamos iniciando o nosso bull run. Estejam preparados, façam suas próprias análises. Eu não estou falando para vocês fazerem absolutamente nada, eu estou passando a minha opinião e vocês precisam fazer a análise de vocês, mas ao meu ponto de vista é muito arriscado, é mais arriscado não estar bem posicionado no mercado do que estar bem posicionado. Eu tenho falado de Solana para falar do que eu tenho comprado desde 90, 80 dólares. Reportei que eu comprei a 109 também. Enquanto a Solana estava naquela cunha de triangularização, tá? Existem outras altcoins que vão impulsionar alta, então vocês precisam ver um projeto que vocês acreditam e analisar. Vou ficando por aqui, bons trades a todos vocês, e é isso.